Lendo de novo para entender, os cristãos hebreus não tinham que progredido. A esse respeito, temos que muitas coisas que dizer, difíceis de explicar, porquanto vos tendes o que tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devis ser mestres, atendendo que ao tempo decorrido, tendes o que novamente a necessidade de que alguém, que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele Então, concluindo aqui o nosso vídeo, nós vamos, quando se fala de fidelidade no sistema, sempre a mente leva o quê? Para dinheiro, Fidelidade, só falam sobre o dinheiro. Mas vamos falar de fidelidade aqui, da gente não sair fora da palavra verdade de Deus, Aqui em 1 Coríntios 4 diz assim, os pregadores responsáveis o quê? De Deus. Quais são os responsáveis? Vamos ler. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Acompanhe na sua Bíblia, irmão. Entendeu? Então, nós não somos ministros de Malaquias, Abraão, Melquisedeque, Isaac. Nós somos ministros de Cristo. O alicerce é Cristo. 1 Coríntios 3, versículo 11. Então, vamos ler de novo. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado que é fiel. Entendeu? Aqui não está falando de dinheiro, não. Estamos falando aqui da fidelidade da palavra. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser o que julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco a mim mesmo fiel, porque muitos pegam a palavra de história, e quer ensinar como doutrina. Isso não é fidelidade, irmãos? Presta atenção. Versículo 4. Porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Altíssimo. Aqui em 1 Coríntios 2, vocês vão lendo ali todo o capítulo, que fala sobre o caráter da pregação de Paulo, Ele era fiel ao que ele foi revelado para ele pregar, Ele estava o quê? Fora do corpo. Ele que ficou confuso, ele nem entendeu, Porque Deus é espírito, ele não trata com carne, trata com espírito. Então, Paulo ali, ele saiu do corpo, Ele foi em outra dimensão, e ali ele até ficou meio, não sei se eu estava no corpo, não sei se eu estava fora do corpo. Hoje a gente não pode nem falar isso, que já falam que é sobre esse assunto, João também na ilha de Pátmos ali, quando ele foi em espírito, Mas as pessoas não querem entender esse mistério, esse ministério que Jesus veio pregar, do Espírito, O Espírito é eterno, entendeu? A carne é carne, Carne não vai ficar tocando flauta em lugar nenhum, não vai para o céu, a carne vai voltar para o pó. Estamos tratando do Espírito. Então, aqui ele diz, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistem em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito, de Melquisedeque nem Malaquias, do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, Fé em fazer isso, em fazer aquilo,
é 21 dias de isso aqui, é subir aqui, é fazer acontecer. Não, gente, presta atenção. E sim no poder de Deus, temos que crer no poder de Deus, desse Deus invisível, mas real. A verdadeira sabedoria, o ensino do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que hoje nos conduz em triunfo, não é verdade? Sem ele nada podemos fazer. Versículo 6, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém o que? A sabedoria deste século, né? Paulo estava falando naquele século, né? Mas nós trazemos para o nosso... Isto podemos trazer, né? Porque ele estava ali, Paulo, entenda, pelo amor de Deus, Paulo estava ali pregando para um povo que estava na transição, saindo do entendimento de Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, para Jesus Cristo, Filho de Deus. Era difícil deles assimilar. Entendeu? Como até os dias de hoje, infelizmente, estão difíceis de entender que Jesus de Nazaré é um contexto de Jesus Cristo, do ressurreto. Então, versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, né? Oculta, porque não tinha entendimento, né? Infelizmente, até os dias de hoje, muita gente, né, para ele ser oculto, porque ele não entende. Quando se fala do mundo espiritual, é diabo, é demônio, tá demoniado, tá aquilo outro, presta atenção. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a vossa glória. A sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século, né, conheceu. Nenhum, né? Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então é desse jeito, irmãos, presta atenção. Então ali Paulo falou assim, ó, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Entendeu? Presta atenção, olha a fidelidade no propósito, no princípio, na palavra de Deus, né? Nós cremos, nós temos que entender que assim como o lado humano tem o bom e o mal, né? Tem o psicopata e tem os santos, né? Os separados, no mundo espiritual é a mesma coisa. Por isso nós temos também que ter o dom do discernimento, né? E quando não temos, então procura o quê? Se revestir. Efésios 6, 10, né? Até o 17, se revestir da armadura de Deus, não é verdade? Versículo 10, mas Deus nos revelou, presta atenção, né? Estou lendo 1 Coríntios, né? 2, versículo 10, mas Deus nos revelou que pelo Espírito, não foi não nos revelou por Melquisedeque, nem por Malaquias, nem por Abraão, nem por Moisés, nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ninguém explica a Deus, né, irmão? Ninguém. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim do Espírito que vem de Deus. Então, quando fala, mas quem é essa aí? É filha de Maria, de José, aí, que quer ser alguma coisa? Não, fala assim, ó. Ora, nós temos recebido o Espírito do... Não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ninguém nos consagrou, ninguém fez isso para ter que fazer aquilo, tem que fazer assim, aquilo outro. Não, recebemos. Está em Efésios 4:11, né? Dons que deu para aperfeiçoamento dos santos, dos separados, né? Então, 13, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, né? Não é o que aprendemos, eu aprendi isso com fulano, eu aprendi isso com ciclano. Presta atenção. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, com
ferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita, ele não consegue entender, né? Logo taxa logo que é diabo, que é demoniado, logo para parar o assunto, né? E assim influencia outros também pensando do mesmo jeito. Então eles nem entram no reino e nem deixam outros entrar. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são que loucura, e não pode o que entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo que não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que a possa instruir? Hein? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Temos a mente de Cristo ativada? Então a gente não está no pacto da lei, presta atenção, hein? Estamos no pacto eterno da cruz. Então ative realmente de verdade a mente de Cristo, irmão. Presta atenção. 1 Coríntios 15, do versículo 50. Os vivos serão que? Transformados, né? Os vivos, nós que estamos vivos, nós que já nascemos no reino eterno, que temos vida eterna, que somos pela fé, né? A promessa de João 3,16, que qual foi a promessa lá? Então ganhamos vida eterna. Em Jesus, ele disse, está consumado, temos vida eterna. Então esses que são os vivos, entendeu? Esses são os vivos. E os outros são aqueles que já eram predestinados mesmo, né? Estamos falando de dois povos, um que já era predestinado mesmo, como o Jeremias, lembra que ele falou? Jeremias, antes de você entrar no ventre da sua mãe, eu já te conhecia e te constituí como profeta. Então há um povo que foi predestinado e há um povo que pela fé entrou no reino. Então, 1 Coríntios 15, 50, isto afirmo, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção, né? Porque não se fala assim, vou encontrar com Abraão lá no céu, vou encontrar com fulano, não sei o quê. Ninguém foi ao céu senão Jesus, né? Está escrito lá, acho que é João 3:13, um negócio assim, né? Ninguém foi ao céu senão Jesus, ninguém veio para o céu. A carne não vai para o céu, porque se fala que eu vou para o céu, vou encontrar com fulano lá, se você vai encontrar com fulano lá, vai estar falando da carne, né? Porque se eu falar que eu vou encontrar com minha tia, o meu irmão, ou isso, aquilo, outro lá, estou falando da carne, né? Então, preste atenção. Então, versículo 51, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Presta atenção, vamos meditar na palavra. Leiam 1 Coríntios 15 todos, entendendo qual é o mistério, qual é o evangelho para os nossos dias. Entendeu? Entender esse mundo, esse reino espiritual. Vamos ser Nicodemos, vamos lá falar com Jesus na noite. Tem vergonha? Não tem ousadia espiritual? Vai lá. Para ver se ele se entende. Jesus falou para ele, vento sopra aonde quer. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No versículo 20, para finalizar, de 1 Coríntios 15, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, né? Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição, a vida eterna. Oh Deus! Porque assim como em Adão todos morrem, né, em delitos, assim também todos gratuitamente, né, são que vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo, as primícias, depois os que são que de Cristo, né? Na sua vinda. Na sua vinda. Então, está falando aqui de Cristo na sua vinda. Então, Jesus, né, ali na cruz, né, crucificado, ali a carne ficou, né? Tanto é que eles foram lá procurar, que Jesus estava lá e não acharam Jesus. Jesus depois, ele voltou, pregou ali para mais de 500 pessoas, depois ele subiu. E o anjo falou, esse mesmo que você está vendo aí, né, já é o Espírito, né? É o mesmo que vai voltar. Então ele
veio. Ele disse, não vou deixar vocês órfãos, eis que eu estou convosco todos os dias. Onde você estiver falando em mim, eu estou aí, entendeu? Porque eu estou agora em espírito. Então não fiquem esperando o Filho do Homem, né? O Filho de Deus está entre nós. Versículo 24. E então virá o quê? O fim da ignorância, né? Fim de mundo. Mateus 24, lá Jesus não pregou fim de mundo. Pregou o fim do templo de Jerusalém, da casa do tesouro, entendeu? Aqui então ele fala, quando entenderem que agora é Cristo o ressuscitado, né? Se vocês só acreditar nesse mundo, né? Aqui está escrito, se vocês só acreditar nesse mundo de carne, vocês são os mais miseráveis, entendeu? Então virá o fim do templo de pedra para ser estabelecido o templo espiritual, que somos nós, não é verdade? Quando ele entregar o reino de Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, né? Todo aquele poder judaizante, lei, disso, aquilo, outro, né? Bem como toda potestade de poder, né? Eles quando leem isso aqui, eles falam, ensinam muito que como se fosse demônios, disso, aquilo, de seres, né? Esse poder político, né? Esse poder político mundano que vem desde Constantino lá, né? Que lá em Martim Lutero mudou umas coisinhas, mas não, umas coisinhas só. Então esse mundo mesmo que seja protestante, mas veio lá de Constantino. De lá, 25, porque convém que ele, o que reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Agora presta atenção, o último inimigo a ser destruído é a morte. Então esse fim aqui já chegou, irmãos. Jesus não já venceu a morte? Presta atenção na palavra, não futuriza as coisas. Entende? Entendeu? Entendeu? O povo tem muita fé, mas fé que vai conseguir isso, vou fazer aquilo, vou realizar aquilo outro, vai acontecer várias coisas, variedades de, né? Vai ser assim, vai ser assado. Mas a fé que Deus requer de nós está lá em Hebreus 11, versículo 6, né? É preciso crer no Deus, na palavra. E aqui em 1 Coríntios, não. O povo está habituado a ter fé, né, nas coisas que convenientes. Fé para me conseguir isso, para conseguir aquilo, para mim se acontecer isso, acontecer aquilo. Mas a fé que Deus quer de nós está em Hebreus 11, versículo 6, né? O que agrada a Deus é a fé na palavra dele, na palavra da verdade. Em João 15 diz assim, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim, né, e não der fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, limpa, para que o quê? Que produza mais o quê? Mais fruto ainda. Esse fruto aqui, irmãos, às vezes muita gente confunde com alma. Não, tá lá em Gálatas 5, versículo 22. Leia qual é o fruto. Então, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, nós estamos limpos pela palavra, entende? Então, nós vemos a ter esse entendimento, né? Nós estamos limpos pela palavra, Efésios 1:13, é nele que agora vós estáis, né? Então, é pela palavra, irmãos, depois de ter ouvido a palavra, né? Então, nós temos esse hábito, esse costume, né, do sistema que nos ensina, né, a estar buscando a presença de Deus para conseguir isso, conseguir aquilo. Mas nós temos que entender que nós estamos vivificados em Cristo e estamos edificados nele. Então, 4, permanecei o que em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, né? Se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, né? Se não permanecer, o quê? Permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele,
esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, né? Fruto do Espírito. Amém? Paz seja convosco. Se inscreva, deixe seu like.